Olá pessoal, sou Luciano Rebouças, professor associado do Departamento de Ciência da Computação. O objetivo dessa palestra é discutir um pouco sobre curadoria de conteúdo online. Aqui eu mostro um pouco dessa curadoria para os cursos específicos de exatas, né? Mas óbvio que alguns conceitos podem ser utilizados em outras áreas. E muito mais que só mostrar ferramentas, apesar das ferramentas serem extremamente importantes, eu vou discutir um pouco, principalmente no início, sobre alguns princípios que podem ajudar a nortear a escolha dessas ferramentas e a construção de uma disciplina totalmente remota. Aqui estão os tópicos da palestra. Vou começar com o que esperar de um curso online. E aqui nesse tópico a gente vai explicar um pouco sobre as premissas para a construção de um curso totalmente remoto, né? No tópico seguinte, planejamento de curso online, vou falar um pouco sobre os requisitos necessários para o planejamento de um curso remoto, né? E em seguida, nos tópicos de curadoria de aula online, aí sim eu vou mostrar algumas ferramentas que vai nos ajudar a fazer essa construção de uma disciplina totalmente remota, buscando desde ferramentas que nos auxiliem na construção de videoaulas até ferramentas que possam nos ajudar também na avaliação. O controle de presença é outro tópico extremamente importante, como é que a gente vai controlar a presença, né? A avaliação, apesar da avaliação ser um tópico extremamente complexo, pessoas se debruçam o tempo todo sobre esse tópico. O objetivo aqui não é discutir o que seria bom numa avaliação, e sim mostrar ferramentas que podemos usar para avaliação, tanto individual quanto em grupo, quanto avaliação colaborativa. E depois a gente fecha com discussões e conclusões sobre o tema. Bom, o que a gente pode esperar de um curso online, de um curso remoto, né? E aí a gente começa com a definição de aprendizagem. Aprendizagem é um tópico também muito complexo, né? Foi estudado por vários filósofos e educadores durante muitos anos. A gente pode citar, por exemplo, Vygotsky, pode citar Piaget, o próprio Paulo Freire, né? Estudou isso durante anos e anos. Mas o objetivo aqui não é a gente se debruçar sobre esse tema e discutir todos os seus pormenores. O objetivo aqui é ser um pouco mais pragmático, né? E definir o que seria aprendizagem e o que a gente espera que os alunos aprendam. Então, se a gente olhar aqui do lado direito, esse gráfico aqui, a gente pode ver uma nuvem onde a gente tem aqui palavras que mais são mencionadas nessa nuvem, né? Então, as que são maiores, as palavras que estão escritas em letras maiores, são aquelas que são mais mencionadas. Então, a gente pode dizer aqui que alunos, avaliação, métodos, processo, educação. Então, isso tudo está dentro de um sistema de ensino-aprendizagem. E aí a gente tem um indivíduo, né? Começa tudo com o indivíduo, a gente vai passar informações para esse indivíduo. Esse indivíduo deveria codificar essas informações, processar essas informações e aí ocorrer a aprendizagem. E aí a gente pode agora perguntar o que é aprendizagem, né? Então, assim, aprendizagem para mim, e não só para mim, mas para todos que trabalham na área, deveria ser dado um conjunto de informações àquele indivíduo, ele pudesse gerar o conhecimento duradouro, né? Então, ele deveria entender essa informação, codificar essa informação, processar essa informação e gerar um conhecimento duradouro. Então, o que a gente espera de uma aula remota, quanto
presencial é que o conhecimento se perdure, né, no indivíduo. Então, o indivíduo ele deveria buscar aprender as relações, buscar aprender todo um contexto daquelas informações para gerar conhecimento duradouro. Então, esse é o conceito de aprendizagem que a gente vai trabalhar daqui por diante, né? Então, para a gente construir o nosso curso online, o nosso curso da nossa disciplina online, a gente vai pensar em gerar no indivíduo conhecimento duradouro. Então, quais seriam os pontos chaves para a aprendizagem e principalmente para o engajamento desse indivíduo? A gente não pode esquecer que esse indivíduo está totalmente isolado, a gente está vivendo um processo de pandemia nesse momento, está cada um em suas casas. Obviamente, a gente está também em um processo de abertura que pouco a pouco tá se concretizando, mas a gente precisa perceber algumas questões importantes aí. Bom, a gente tem essa discussão entre aulas assíncronas e aulas síncronas, né? Onde as aulas síncronas são aquelas que a gente entra numa ferramenta de videoconferência, seja ela Zoom, Google Meet, Skype, e aí a gente vai trocar informações e vai gerenciar nossa aula a partir dessa ferramenta de videoconferência. Bom, mas muitas pessoas, né, e acho que o mundo todo está nessa discussão, o que é melhor para o sistema de aprendizagem remota. Então, muitas pessoas defendem muito as aulas assíncronas, né? E aí a gente pode entender aulas assíncronas como sendo aquelas aulas que eu gravei sincronamente, né? Como um processo de discussão de videoconferência, gravei toda a aula e disponibilizei para os alunos que não puderam participar. Então, houve um semi-sincronismo. Em primeira instância, eu tive o sincronismo da aula, né, porque eu estou conversando com os alunos a partir das ferramentas, mas no segundo instante eu gravo e deixo ela disponível. E tem uma outra opção de aulas assíncronas, que é eu gravar a videoaula, né? E aí eu gravo a videoaula, disponibilizo e o aluno também vai assistir quando ele puder. Aí nesse caso são todos os alunos, né? Então assim, existe um tempo para essas videoaulas, né, nesse formato assíncrono, onde a gente vai disponibilizar ele numa plataforma para os alunos assistirem, que o formato TED Talk. Acho que todos já ouviram falar sobre o formato TED Talk. Vocês podem assistir as palestras do TED, né? E a gente vê que lá a duração de uma palestra ela leva em torno de 18 a 20 minutos. Na verdade, de 15 a 20 minutos, né? O objetivo disso é para não cansar. A gente sabe que ninguém aguenta ficar 40, 50 ou uma hora assistindo a aula. É cansativo, às vezes você não está num lugar confortável, não tem uma cadeira confortável, não tem recursos confortáveis, né? E você também não pode, no caso do síncrono, você não pode gerenciar o seu tempo, você tem que ficar também seguindo as aulas de acordo com a agenda do professor. Então, assim, uma das coisas que se propõe é que essas aulas, as videoaulas, não sejam muito longas, né? Sejam de 18 minutos. Outro ponto importante é a criação de uma aprendizagem significativa, né? Ou seja, eu não sou um professor que vai passar somente informações para os alunos, né? Fora de contexto. Eu não vou simplesmente passar o assunto para os alunos, mas eu preciso de feedback constante desse aluno para que haja uma conexão entre o material que eu fiz e o interesse do aluno, né? E isso é um processo, de fato, que deve existir, ao meu ver, do primeiro dia de aula até o último dia de aula. Ou seja, sem um feedback, a gente não consegue produzir materiais que sejam, de fato, motivantes, né, e significantes na vida do aluno.
no caso da aula presencial, a aula presencial ela favorece mais essa percepção do feedback. A gente está ali naquele momento, a gente está vendo a motivação nos olhos e na postura corporal do aluno. Na aula remota, não, a gente não tem esse feedback. Então, a gente precisa, de alguma forma, capturar esse feedback a todo instante. Né? E, principalmente, esse feedback vai ser usado para que a gente possa rearrumar rumos, né, da organização das nossas aulas. Bom, na aula remota, a gente tem também um pouco mais de tempo, né, do professor para pensar suas aulas e do aluno para pensar no processo de aprendizagem. O professor também deve pensar muito nesse processo de aprendizagem, né, e perceber quando o aluno está, de fato, engajado nas suas aulas, engajado no seu conteúdo e que aquilo gerou um conhecimento duradouro, ou seja, gerou aprendizagem. Bom, a todo instante, a gente deve refletir, né, pensar sobre que modalidade de aprendizado a gente deve aplicar no conteúdo online. Né? Eu acho que aplicar as mesmas modalidades que a gente usa na presencial é possível, né? Mas nem sempre a gente consegue ter um ganho muito grande, né? Já que há um gap, como a gente falou antes, da questão da percepção do professor, da percepção do aluno. Né? Então, eu acho que no ensino presencial a gente consegue se adaptar melhor. No ensino virtual, isso nem sempre é possível. Né? Então, a gente precisa planejar melhor nossas aulas, nossa disciplina, e planejar cada aula. Né? Onde é que a gente quer chegar? Isso tem que estar como uma espécie de contrato de ensino-aprendizagem, o nosso contrato didático com o aluno, logo no início do curso. Isso deve ser discutido com os alunos. Né? Então, mais do que nunca, nesse ensino remoto, e agora a gente vai ter uma experiência de um ensino totalmente remoto, a gente precisa se valer de metodologias ativas sempre que possível. Né? Assim, a gente não pode pensar em construir a coisa simplesmente como um ensino instrucional massivo, onde a gente passa as informações e espera que, de alguma forma, todos os alunos se adequem às informações que a gente está passando. E, por final, eu acho que a gente deve sempre pensar no ensino socrático. Né? O ensino socrático é aquele que a gente pode chamar também de ensino dialético, onde a gente propõe uma questão maior, né? E aí a gente percorre desde a análise, a síntese até a conclusão. Né? Então, como é que a gente consegue obter esse método socrático? Seriam questões motivantes, né? Onde a gente levantaria essas questões e a gente orientaria os alunos para resolver essas questões usando todo o material que a gente planejou. Então, deve haver uma ponte entre o conteúdo e a realidade do aluno. Então, os assuntos não podem simplesmente serem usados como assuntos estancos, né? Tem que ter alguma relação para que a gente possa não só motivar a aprendizagem, mas engajar o aluno todo o tempo. Isso é uma coisa difícil. Né? Bom, quanto ao plano de curso, né? No ensino online, eu acho que é bem mais complexo, né? Bem mais difícil. Exige uma energia muito grande da gente para que a gente possa conseguir fazer a coisa acontecer. Né? Então, acho que nesse momento a gente tem que pensar, primeiro, no objetivo do curso, né? Assim, que conhecimentos eu quero que os alunos retenham, né? Quais são os conhecimentos de fato importantes? Quais aulas serão síncronas ou assíncronas? Né?
De alguma forma, a gente também não pode pensar que a gente vai fazer um curso absolutamente assíncrono, ou seja, fazer videoaulas, interagir só pela web e por troca de mensagens, né? Eu acho que em algum momento é importante que a gente sente com os alunos que estejam disponíveis e que possam participar dessas videoconferências, né? E fazer um bate-papo síncrono, né? Para que a gente tenha um pouco da temperatura da turma, principalmente para avaliar como é que está a motivação e o engajamento. Bom, a definição da metodologia para cada aula é importantíssimo, né? Algumas pessoas vão optar por uma parte do curso que seja um ensino, uma determinada metodologia mais passiva, onde o professor vai passar o conteúdo e vai esperar que o aluno entenda, mas a gente pode fazer também, aplicar também outras metodologias mais ativas, né? Onde a participação do aluno e principalmente essa participação seja colaborativa, ela possa ser a premissa aí, núcleo, né, dessa parte da aula. Né? Uma parte importante, né, e acho que essa aqui é basicamente um ponto que eu acho que é a questão crucial, né? Como avaliar, e principalmente como avaliar o que o aluno fez remotamente. Né? Então, assim, eu acho que as avaliações elas precisam ser mais bem pensadas, elas talvez, sempre que possível, a gente favoreça as avaliações que hajam interações, né? Que favoreça interações. Então, qual o conhecimento mínimo o estudante precisa demonstrar para ser aprovado? Né? Mas não é só isso. Eu acho que as avaliações elas precisam também pensar no contexto de hoje a gente está todo mundo isolado. Né? Então, isso aí é sempre bem complicado para o aluno lá que precisa ter a motivação para aprender. Então, quanto mais socializar, quanto mais colaborar entre os alunos, melhor. Então, que tipo de ferramentas a gente vai pensar para favorecer essas definições iniciais? Então, eu acho que, principalmente, ferramentas que favoreçam a colaboração, né? A autonomia do aluno, ele precisa ser autônomo, ele precisa, de alguma forma, correr atrás também do seu conhecimento e do engajamento. O que seria engajamento? Seria ele responder a pergunta: eu estou aprendendo, estou gostando da disciplina, eu quero aprender e me aprofundar nessa disciplina, né? E qual a importância dessa disciplina na minha formação? Né? Eu acho que isso tudo gera engajamento. Bom, apesar de tudo, né, os MOOCs, né, as aulas massivas online, né, nesse tipo de portais do tipo da City, Khan Academy ou Coursera são importantes e acho que devam, em vários momentos das aulas, devam ser, de alguma forma, orientados, né, para os estudantes, para serem usados pelos estudantes. Então, eu acho que é importante a gente usar de todo tipo de ferramenta no processo de ensino-aprendizagem. Então, aqui tem um gráfico que eu peguei na Sociedade Brasileira de Computação, mas eu acho que ela serve para todas as disciplinas, mesmo aquelas que não são de exatas. Né? Então, a gente começa aqui com um conjunto de, de passos para que a gente atinja aí o cume maior, né? Que é o engajamento e a aprendizagem de fato, ou seja, o conhecimento duradouro. Então, primeiro a gente tem que pensar conhecimento como obra aberta. Né? Então, a gente não fecha conhecimento. Então, cada aluno ele pode contribuir com essa parte do conhecimento. Na curadoria de conteúdo online, que é especificamente o tema da nossa palestra,
A gente deve pensar em todas essas premissas para que a gente construa ali um curso adequado, né? Sempre pensando de alguma forma em o que é que está norteando os princípios da nossa disciplina. E aí a gente precisa fazer também ambiências computacionais diversas, né? Nem sempre os alunos eles estão ambientados e nem sempre a gente está ambientado, né? Então, por isso que eu também acho que não adianta a gente pensar na nossa disciplina do semestre letivo suplementar somente uma semana, ou no dia, ou durante o curso. A gente precisa começar a pensar agora, a gente precisa começar a fazer a curadoria dos conteúdos agora. Que ferramentas eu vou utilizar, que partes do curso eu vou utilizar, que metodologias eu vou utilizar em cada parte do curso e o que é que eu quero que o aluno aprenda. Então, um ponto importantíssimo é a conversação e a interatividade entre os alunos desde o primeiro momento, né? Para que eles não se sintam isolados, né? O isolamento, nesse momento, eu acho que é uma coisa que vai desmotivar bastante o aluno. E aí, a partir da conversação e da interatividade, a gente pode gerar aprendizagem colaborativa. Atividades autorais são extremamente importantes, ou seja, aquelas que os alunos eles gerem autoria, ou seja, gerem conhecimento do que ele aprendeu, né? A mediação do docente ela deve ser o tempo todo ativa, né? E as avaliações devem ser baseadas em competências, ela deve ser formativa e deve ser colaborativa. Agora, como fazer isso? Eu acho que é uma questão a se pensar, a se discutir, tem vários pontos aqui que podem ser discutidos. Bom, algumas perguntas surgem aqui quando a gente pensa em fazer a curadoria de um curso online. Então, a primeira pergunta é o que eu quero que os estudantes aprendam. A gente já vem comentando o que é que eu quero que os estudantes aprendam e fiquem como conhecimento duradouro. Né? Então, como fazê-los aprender um determinado assunto? Então, isso aí a gente vai usar que tipo de metodologia, a gente vai usar mocks, a gente vai usar que tipo de portal, que tipo de modelo de aprendizagem, né? Que tipo de portal de aprendizagem a gente vai usar, né? Aqui embaixo eu coloco uma figura que é do Moodle, né? É da minha disciplina de projetos e circuitos lógicos, que é uma disciplina que eu já ensino há bastante tempo. Eu ensino tanto projetos de circuitos lógicos quanto inteligência artificial. Então, o projeto de circuitos lógicos é do primeiro semestre de ciência da computação e inteligência artificial já é do sexto semestre. Então, a gente tem duas pontas aí, a gente tem dois tipos de alunos, então a gente deve pensar em ferramentas diferentes e metodologias diferentes, né? Mas, de fato, o Moodle nessa história toda é extremamente importante. Então, eu uso o Moodle como um auxiliar no meu ensino presencial já durante muito tempo, muito desde que eu entrei na UFBA, né? E acho que ele é uma ferramenta importante para a gente usar como ferramenta que congrega todos os materiais ali de aprendizagem. Então, a escolha do ambiente virtual é extremamente importante. O outro, além do Moodle, existe o Google Classroom. Né? Então, apesar de usar o Moodle durante muito tempo como auxiliar no ensino presencial, eu já cheguei à conclusão de que eu vou usar nesse semestre suplementar, eu vou usar o Google Classroom. Pronto. Então, aqui no Google Classroom, a gente tem a opção, certo? Eu já tenho aqui um projeto, que é o projeto da minha disciplina, né? MATE A38, Projeto de Circuitos Lógicos.
Mas a gente também tem a opção de ou se juntar a uma classe, né, no caso dos alunos, né, ou no caso do professor criar uma classe. Então, pegando aqui já um projeto que eu já comecei a criar, não incluí mais nada, a gente tem essa parte aqui de stream, onde vão aparecer as atividades que a gente criar, né? Aqui a parte de pessoas, que a gente vai incluir os alunos e os professores, se você tiver algum tutor. Aqui a parte de notas, né? E aí a gente vai definir lá quais são as avaliações que a gente quer. Essa parte aqui, classwork, são as atividades. Essas atividades a gente pode criá-las a partir de assignments, que é exatamente igual ao Moodle. Então, os assignments eles vão receber as atividades dos alunos, né? Eu posso criar um quiz assignment, e aí quando eu crio um quiz assignment, ele que é na verdade uma prova, né? Um assignment de uma prova, ele vai usar o Google Forms para criar essa prova, né? Então, a gente vai usar exatamente igual também a uma ferramenta que existe no Moodle, né? A gente tem question, essa question mais tarde eu vou falar um pouco dela, que ela pode ser usada para fazer controle de presença, né? Então a gente pode criar um question aqui e fazer com que cada aluno entre, cada vez que ele entrar em determinada hora, ele defina a presença para aquela disciplina, mas quando for na parte de controle de presença, que é um tópico mais adiante que a gente vai discutir, eu vou falar um pouco mais sobre isso. E aqui é um material que a gente pode postar, tanto vídeos quanto arquivos texto, arquivos, artigos. Tudo que a gente pode fazer no Moodle, a gente pode fazer aqui no Google Classroom. A diferença é que eu acho, particularmente, essa é uma opinião minha, eu acho o Google Classroom muito mais simples e a interação das ferramentas do Google, ela facilita muito a vida da gente. Então, por isso que eu optei por começar a usar, né, nem uso isso há tanto tempo, vou começar a usar o Google Classroom agora no semestre letivo suplementar. E aí a gente pode definir um monte de coisa aqui e aí passa a ser agora a sua plataforma de aprendizagem online, né? A gente vai congregar tudo aqui e colocar todo o material aqui. Então esse é um dos pontos positivos, que é a facilidade de usar o Google Play. Bom, voltando aqui ao nosso fluxo da palestra, agora a gente vai falar um pouco sobre as ferramentas para a aula virtual, ou seja, que tipo de ambiente eu preciso ter em casa para criar minhas aulas virtuais, né? Então, a gente poderia pensar em várias coisas aqui, mas eu quis botar um mínimo, eu propor um mínimo para que a gente pudesse construir as aulas, né? Então, eu proponho aqui que a gente tenha um computador, né? Assim, qual seria uma configuração confortável, né? Uma configuração confortável seria eu ter um Intel, uma máquina com um processador Intel i5 ou com AMD Ryzen, né? Com 8 GB de memória, eu tenho que ter aí pelo menos 240 GB de HD SSD. O HD SSD ele torna a máquina muito mais rápida. De preferência, mas não é obrigado que a gente tenha uma placa gráfica NVIDIA, né? Porque a gente está mexendo com vídeo, isso vai pesar um pouco na hora de construir nossas aulas, e eu preciso ter uma webcam, né? Assim, não necessariamente uma webcam, existem softwares que transformam o seu celular em webcam, e isso é interessante, né? Então, o Applecam é um dos softwares que a gente pode utilizar. Existem outros, né? Eu testei o Applecam, eu achei interessante. Não tem uma resolução tão grande, então, no frigir dos ovos, utilizar um webcam talvez seja melhor, né? Mas se você não quiser comprar um webcam, eu acho que é interessante ter pelo menos aí utilizar seu celular ou a webcam da própria máquina que venha, né?
Nesse momento eu estou gravando a aula com a webcam da minha máquina e acho que tá adequado. Outra ferramenta que para a área de ciências exatas é extremamente importante, eu acho que é a mesa digitalizadora, né? Eu acho que a mesa digitalizadora ela é extremamente importante e para você ter interação no quadro, né? Todas as aulas de exatas, ou a maioria das aulas precisam de mesa digitalizadora, precisa de um quadro negro, né? Então aqui eu já estou usando a minha Wacom em Tools. Essa aqui é uma mesa relativamente intermediária, né? Ela não é tão cara, ela custa em torno de 500 a 600 reais, um pouco mais às vezes. É, acho que fica em torno de 550 a 650 reais uma mesa dessa. Agora, existem modelos mais baratos, né, da Wacom. Eu sugiro e fiz uma intensa pesquisa sobre isso. A marca Wacom é de fato a melhor marca da rede. Assim, até na própria. Você dando aula, na própria aula você pode gerar anotações no seu PowerPoint e aí isso facilita bastante, né? Mais tarde eu vou falar sobre, daqui a pouco, né, eu vou falar sobre quais são os softwares que a gente pode utilizar de quadro branco, né, e principalmente softwares que sempre favorecem a colaboratividade, né? Colaboração. Bom, aqui está um software que eu descobri é, agora há pouco tempo. Achei ele muito bom, ele é extremamente poderoso. Eu estou gravando essa aula no OBS Studio. Eu acho que o OBS Studio ele facilita muito a vida da gente. Ele é extremamente fácil de gravar, de usar. Você grava ele, você aprende ele com um tutorial na internet. Se você procurar no YouTube, você vai ter várias pessoas ensinando como criar aulas online com o OBS Studio. Ele é muito fácil, ele tem aqui essa primeira... Opa, acho que eu cliquei aqui no botão do mouse. Então você tem essa primeira aula aqui, essa primeira aba aqui que é a preview. Você tem isso aqui que é o que você de fato vai gravar, assim, quando você está gravando vai aparecer dessa forma, né? E aqui você tem as configurações, ele trabalha com o conceito de cenas, né? Então aqui eu criei dois tipos de cenas, slides e Google Classroom. Esse Google Classroom é para mostrar as coisas na web, os slides é para eu passar o PowerPoint. E aqui está todas as ferramentas necessárias para criar a cena do tipo slide, né? Aqui está o mixer de som, né? Aqui está o processo de gravação. Ele tem dois tipos de modo, ele pode trabalhar com streaming, onde ele joga diretamente o vídeo gravado no YouTube, e você pode criar isso já fazendo com que seu vídeo apareça numa live no YouTube, ou você pode também gravar o vídeo na sua máquina e depois subir para o YouTube. Particularmente eu prefiro isso porque eu consigo editar e mais adiante também vou mostrar um programa que pode servir para edição de vídeos, né? Então assim, o OBS Studio para mim é talvez um dos programas mais poderosos que a gente pode encontrar aqui para a gente fazer o processo de aulas, né? Para fazer a construção de videoaulas. Bom, e para ferramentas que utilizam quadro, eu gosto bastante do Jamboard da Google também, né? A gente tem, na verdade, vários tipos de ferramentas desse tipo, algumas colaborativas, outras não. Mas eu acho que a Jamboard do Google é muito interessante porque você consegue deixar tudo que você escreveu no quadro ali guardado e você consegue fazer com que outras pessoas possam também utilizar o quadro online, né? Então isso eu acho que é bastante interessante como ferramenta para matemática, para física. No meu caso, em DCL,
Eu faço algumas demonstrações de expressões, de simplificação de expressões, também é interessante. E fica lá. Então aqui eu criei um Jamboard, eu chamei ele aqui, que você pode renomear, você pode dar um nome para o seu quadro, né? Eu chamei aqui de palestra ferramentas. Aqui você escolhe qual tipo de pen, né? Se você vai utilizar uma caneta, você vai usar um marcador, se você vai usar só um highlighter, ou se você vai usar um pincel, né? E aqui são as cores que você vai utilizar. Aqui são as ferramentas para apagar, né? Aqui para selecionar. Aqui você pode colocar algum tipo de stick, você pode incluir imagens, né? Interessante. Aqui o laser. Então, quando você usa a mesa digitalizadora, você pode usar aqui um quadro negro, fazer suas anotações aqui, como se fosse em uma aula presencial, né? Então você pode mudar de cor. Eu fiz aqui já uma espécie de quadro que eu já deixei aqui pronto, uma coisa simples aqui, um mapa de V de Carnot com duas variáveis, aqui o resultado delas, resultado da simplificação delas, das duas variáveis. E aí você pode incluir mais, ou seja, clicando aqui, você vai criando frames, né? E aí você vai acrescentando e isso aqui vai ficar para sempre, ou seja, todo mundo que tiver acesso ao seu Jamboard, basta você compartilhar esse acesso, né? Que, por exemplo, por enquanto aqui está privado somente para mim, mas eu posso clicar aqui e, e fazer com que isso aqui seja compartilhado por todas as pessoas. Eu posso criar um link aqui, posso copiar esse link e mandar, né? Somente as pessoas que receberam o link, elas vão poder acessar. E aí eu acho que o Jamboard é uma ferramenta bem interessante para quem trabalha com quadro negro e quer criar, nesse caso quadro branco, né? E quer criar aulas interativas. Outra ferramenta interessante é a ferramenta de editoração de vídeos, né? Vale a pena frisar aqui que todas essas ferramentas que eu apresentei aqui são absolutamente de graça, ou seja, elas são open source, tá? Então, a Olive, ela é uma ferramenta de editoração de vídeo, né? É ela que eu vou usar para juntar os vídeos gravados nessa palestra para formar um grande vídeo e depois eu postar no YouTube. Então, ela é uma ferramenta bastante poderosa. Ela pode ser utilizada tanto no Windows, quanto no Mac, quanto no Linux, né? Então, essas ferramentas que são multiplataformas são talvez as ferramentas mais adequadas, porque você não sabe onde o seu aluno pode querer usar. De repente, você pode passar um trabalho para geração de vídeos para os seus alunos e aí eles vão precisar de ferramentas como essa. Então, vale a pena a sugestão. Outra ferramenta interessante é o próprio PowerPoint, mas eu já falei sobre isso, né? A gente pode escolher aqui a ferramenta Pen, com a nossa mesa digital a gente vai construir, né? Assim vai fazer anotações dentro do nosso PowerPoint. Então, pode aqui durante a aula. E aí a gente pode fazer as anotações, né? Anotações, inclusive, dentro do nosso próprio PowerPoint. Né? Bom, uma outra questão importante é a questão do controle de presença. Eu acho que o controle de presença, eu tenho um ponto de vista muito particular sobre o controle de presença. Eu acho que, de alguma forma, a gente tem que ter esse controle, né? Mas ele não precisa ser um controle duro, né? Eu acho que ele pode ser um controle a partir da coleta de feedbacks. Então, eu proponho aqui, na verdade, dois tipos de controle de presença. Um que é um controle duro, se você quiser, você faz uma pergunta dentro do Classroom, e aí dentro dessa pergunta você define que todos os alunos que entrarem na sua classe, eles vão ter que responder presente.
ou você pode usar o Google Forms para coletar o feedback sobre as aulas. Ou seja, essa é uma coisa, essa segunda opção eu acho que é bem mais interessante porque além de você controlar a presença, você recebe o feedback de suas aulas, né? Então, a depender das perguntas que você fizer, você pode melhorar a sua próxima aula, né? E pode corrigir rumos dentro da sua disciplina. Então, o controle de presença eu abordaria aqui como um controle de feedbacks, né? Assim, você utilizar esse controle para receber feedbacks e não para, de fato, controlar a presença, mas de alguma forma tem que ter, né? Bom, uma, uma outra questão bastante polêmica é a questão da avaliação. A gente já chegou a comentar isso lá antes, né? E assim, no Moodle eu já usei essa ferramenta, a Hot Potato. É uma ferramenta muito interessante, né? Uma ferramenta muito poderosa. Você pode criar um banco de questões aí eu costumo fazer com 100 questões. E aí, a depender de quantas questões você for usar na prova, você pode praticamente fazer uma prova para o estudante, né? Porque você pode setar a, a geração de provas misturadas, né? Ele vai fazer um sorteio das questões que existem no banco de dados, e aí ele vai gerar essas questões para o estudante. E aí ele vai também fazer a correção automática, né? E lá, quando você gera o Hot Potato, você define o número de tentativas, se é possível mostrar o resultado, quando se assim que o estudante terminar de fazer a prova, ele já vê logo os resultados, ou se ele espera durante algum tempo para que o período de prova termine, né? E aí ele pode você pode fazer provas online, mas isso seriam as provas individuais, né? Bom, o outro processo de prova individual, ou seja, outra ferramenta para prova individual, seriam o Google Forms, né? O Google Forms ele tem uma seção aqui de quizzes, né? Que em português eles chamam de testes. E esse teste ele funciona exatamente igual ao Hot Potato. Ele vai você vai definir lá um banco de questões, você vai pedir para ele fazer o embaralhamento das questões, o sorteio das questões, né? E aí você pode definir se depois que o respondente terminar, ele vai ver as questões que ele falhou, as questões que ele acertou, quais são os pontos, se não vai ter nada disso, se ele vai esperar depois. Então aí são duas possibilidades para avaliações individuais. Bom, para além das avaliações individuais, eu acho que sempre que possível é interessante a gente trabalhar com avaliações colaborativas, né? Estou sempre falando dessa palavra colaborativa porque, de fato, ela é bastante importante no processo de aprendizagem remota, né? Então, se eu quero trabalhar com avaliação colaborativa, então, vamos propor um problema, né, que seja complexo o suficiente, que possa ser resolvido em uma equipe, né, possa ser particionado em diversos subproblemas, e aí a gente vai passar para essa equipe, e aí necessariamente eles vão ter que dividir para que cada um faça uma parte do problema, e você avalia a competência da equipe como um todo para para resolver esse problema. Então, cada aluno deve ter uma responsabilidade, e nesse processo a gente deve permitir que haja tanto a autoavaliação quanto, de repente, eu gosto muito desse tipo de processo, avaliação híbrida, onde eu avalio e o aluno também dá a nota dele, né? Então, assim, o que avaliar? Não vou entrar nessa seara, eu acho que é uma seara bastante complicada, é uma parte complexa, uma longa discussão, eu não vou entrar aqui, mas só para mostrar um exemplo aqui, isso aqui é o tipo de trabalho final que um estudante do primeiro semestre de computação faz na disciplina de projetos de circuitos lógicos, ou seja, a construção de um computador, né? Isso aqui é um computador que tem uma CPU, que tem registradores,
que tem uma memória de programa, uma memória de dados, que tem um clock. E o mais interessante de tudo é o seguinte, o estudante tem que, de alguma forma, escrever um programa usando a linguagem da máquina que ele construiu. Então, assim, esse é um problema complexo que a gente começa a fazer nas aulas presenciais desde o início, ou seja, o curso todo é direcionado para resolver esse problema. Então, cada parte da disciplina a gente fala um pouquinho de um circuito que está aí, né? E aí trabalha como conteúdo de classe, tem outras avaliações, mas no final, como é que ele junta tudo? Como é que ele junta todo esse conhecimento para construir essa máquina? Então, essa é a parte interessante, que é uma avaliação colaborativa e que tem dado muito sucesso, tem feito muito sucesso, tem dado muito certo nas disciplinas de PCL. Assim, eu tenho um engajamento muito grande dos alunos, poucos desistem, de fato, tem os que continuam na disciplina, são poucos os que desistem, que não fazem o trabalho, porque a gente começa a passar esse trabalho um mês antes de terminar, então tem todo um processo estratégico aí, né? E aí vai orientando de fato o estudante, não simplesmente passa para que ele resolva o problema, vai orientando, vai tendo discussões, eles vão trazendo os problemas que eles estão enfrentando na sala, e aí a gente vai resolvendo junto com cada equipe. Então, essa é uma avaliação colaborativa bastante interessante. Bom, aí eu passo agora para a parte final da minha palestra, né? Onde a gente vai discutir aqui alguns pontos que eu considero importantes. Então, como organizar as aulas? O primeiro ponto, né? A gente vai fazer aulas síncronas, aulas assíncronas, aulas híbridas. Eu, sinceramente, não tenho uma resposta para isso. Eu acho que isso vai depender do professor, vai depender da turma, vai depender da disciplina, vai depender do contexto, vai depender dos alunos, vai depender de um monte de coisa e que precisa ser, de alguma forma, estrategicamente ponderado para que a gente sempre obtenha o engajamento que a gente quer. E aí gera a outra questão, né? Como obter engajamento dos alunos? Também uma questão aberta. Eu acho que eu também não tenho a resposta e acho que eu vou morrer sem saber. Eu acho que a própria pedagogia talvez não tenha. Tenha talvez algumas orientações, e aí eu sugiro o portal lá, UFBA em Movimento. Eu acho que eles conseguiram agregar muito material interessante, tem material sobre palestras, material sobre ferramentas. Acabei de ver agora que a UFBA lançou o AVA Moodle, que talvez melhore essa experiência de se utilizar o Moodle na UFBA. Então, tudo isso tá dentro da questão do engajamento, né? Então, o que eu sugiro? Eu sugiro que a gente sempre peça feedback dos alunos, mas tem que saber também como pedir feedback, né? Porque eu acho que não é uma questão de passar insegurança, né? De não saber o que a gente está fazendo, mas sim de coletar informações para ver como é que a gente vai transformar isso em conhecimento. Então, outra questão é o planejamento do curso, né? A outra é o comprometimento entre o material e os objetivos. Bom, como fazer avaliações que avaliem a competência dos alunos e ao mesmo tempo estimulem o engajamento? Essa é uma pergunta talvez de $1 milhão, né? Eu acho que a gente só vai saber se a gente experimentar. Mas eu acho que as plataformas de aprendizagens colaborativas do tipo Moodle, mas não só o Moodle, eu vou falar daqui a pouco sobre algumas outras plataformas da área de matemática, da área de computação, da área de física, que podem ser utilizadas para obter esse engajamento. Então, como as ferramentas podem nos ajudar a fazer cursos remotos melhores? Então, a gente tem que descobrir qual o melhor tipo de portal, de plataforma e ambiente de aprendizagem, né? Utilizar estudos dirigidos, né? Eu acho que os estudos dirigidos eles ajudam bastante a orientar o aluno do que estudar. E
criar problemas que aumentem em grau de complexidade para que isso faça parte do processo de aprendizagem, né? Da construção de conhecimento duradouro. E eu acho que o último e talvez o mais importante é como se comunicar melhor com os estudantes, né? A comunicação eu acho que é a chave do sucesso, né? Eu acho que talvez 99% do problema de ensino-aprendizagem está no processo de comunicação, né? Principalmente se colocando no lugar do estudante. Eu acho que hoje a gente tem uma grande parte de estudantes que não possuem recursos para aulas online. A UFBA está disponibilizando internet, está disponibilizando recursos para os estudantes, acho isso importante. Não esquecer que, apesar de estarmos isolados, talvez muitos estudantes não consigam estar isolados, eles precisam trabalhar para sobreviver, né? Então, talvez seja complicado a gente, em vários momentos, que a gente consiga esse engajamento dos estudantes, mas também que a gente consiga que ele siga o nosso horário de aulas, né? Então, acho que as aulas assíncronas ou mesmo híbridas talvez ajudem bastante nesse processo. E aqui a gente entra um pouco na discussão do encontrar um ambiente colaborativo para a sua disciplina. Não estou falando aqui do Moodle ou do Google Classroom, mas eu estou falando do tópico da sua disciplina. Se eu estou ensinando matemática, um ambiente colaborativo para a matemática. Se eu estou ensinando física, um ambiente colaborativo para a física. Se eu estou ensinando computação, um ambiente colaborativo para a computação. Então, por exemplo, na minha disciplina de PCL, eu uso bastante o Logsim. Mas o Logsim não é uma versão online. Ele é uma versão individual desktop. Isso não me ajuda nas aulas remotas. Então, eu já estou migrando, pelo menos na parte de aulas. Talvez o trabalho eu utilize o Logsim, mas na parte de aulas eu vou utilizar o Circuitverse. E aí o Circuitverse ele vai me ajudar tanto a criar grupos, né, e adicionar estudantes, né, para criar colaboração dentro desse processo de construção de circuitos. Eu posso postar atividades, né, posso postar assignments aqui, e eu posso dar notas nesses assignments. Eu posso pedir, eu posso passar problemas para eles resolverem de circuitos dentro do Circuitverse. E isso ajuda também no engajamento, né? É uma ferramenta, é uma plataforma que vai agregar todos os alunos dentro dela, né? Bom, e para concluir, alguns pontos importantes, antes que eu esqueça, duas coisas importantes que eu preciso falar é que a configuração da mesa digitalizadora, que eu esqueci de falar, é muito fácil, é uma configuração de usuário, então é possível colocar ela para funcionar em pouco tempo. E a segunda coisa é de que os recursos da mesa digitalizadora no PowerPoint ou em qualquer parte do Office, Excel, Word, etc., ele só é possível utilizar a partir da versão 17, né, que não tem a ver com o ano, né. Acho que a versão 17 corresponde talvez ao ano de 2018, não sei. Mas fica a dica, né? Porque é uma questão importante a se considerar. Então, se você tem um PowerPoint mais antigo, talvez não consiga usar a mesa digitalizadora, né? Bom, concluindo a palestra, a gente pode chegar aí a alguns pontos que eu acho que são pontos passivos, né? Ou pontos pacíficos, desculpe. Se optar por videoaulas, produzir aulas de no máximo 20 minutos. Eu acho que ninguém consegue ficar uma hora assistindo aula, a gente não tem aquela interação que tem presencial. Assim, a gente não, na aula presencial a gente não consegue falar de assunto do primeiro minuto que a gente entra na sala até o último minuto. Ou seja, tem outras interações até para a gente fazer avaliações de postura corporal, de interesse, etc.
Mas nas videoaulas não tenho nada disso. Então eu preciso fazer uma compactação da minha aula, do meu conteúdo, particionar ele em pequenos conteúdos, né? Definir o que seria importante, a ordem desses conteúdos, né? Mas não necessariamente um estudante poderia ficar preso a essa ordem. E sugerir, inclusive, outros conteúdos, né? Utilizando as mocas lá do Khan Academy e outras plataformas. Bom, aulas síncronas, gravadas, são interessantes, né? Aquelas aulas síncronas gravadas são aquilo que eu falei sobre a mesma coisa que aulas assincronamente híbridas, né? Eu estou inventando esse termo agora, mas é como se eu criasse uma aula ao passo que eu estou interagindo com o aluno, né? E depois deixasse lá para os alunos que não conseguiram participar. Mas elas precisam ser planejadas, né, para estimular a colaboração, porque senão fica só uma passagem de conhecimento e só o professor falando, os alunos ouvindo. Isso é muito chato, né? Ninguém aguenta mais, né? Ninguém aguenta mais. Reproduzir aulas presenciais no ambiente remoto pode ser um problema, né? A gente tem que pensar nessa questão na hora de planejar a nossa aula. Gravar as aulas síncronas para disponibilizar para os alunos que não participaram pode levar a mais dúvidas, né, já que eles não participaram. Então, se as aulas não forem planejadas para uma construção consistente do conhecimento, né, e aí pensar sempre que possível em utilizar metodologias ativas, definir um projeto único para toda a disciplina, que foi a sugestão do projeto de circuitos lógicos, apesar de que eu quebro ela em várias partes. Mas acho que é possível utilizar uma espécie de disciplina baseada em projeto, ou disciplina baseada em problema. E uma conclusão importante, que eu acho que todos já devem ter percebido, é que preparar curso remoto dá muito trabalho. Eu acho que a ideia do semestre letivo suplementar é fantástica. A gente precisa pegar menos disciplinas para a gente aprender mais a fazer essas disciplinas remotamente, né? Construir o arcabouço dessas disciplinas de forma totalmente online, utilizando todas essas ferramentas, e realmente dá muito trabalho. Eu agradeço a atenção de todos, né? Deixo aqui 3 referências de uma discussão importante sobre aulas remotas no mundo todo, né? E agradeço mais uma vez a atenção. Obrigado.